Danilo, super obrigado de estar aqui no Future Print Conexão com você, trocando essa ideia com a gente. Eu queria já começar te perguntando, como a gente sempre faz aqui nas entrevistas, as impressoras 3D, elas estavam até pouco tempo sendo vistas como ferramentas a ser usadas no médio e longo prazo pelas empresas. E a Covid-19 agora está, reduzindo esse cenário, está mudando muita coisa. Como é que vocês estão percebendo o impacto, oportunidades com as impressoras 3D? Então, queria primeiro agradecer também a oportunidade. Para a gente da Mimac é bastante importante dividir conteúdo e informações aí com o mercado. Entrando um pouquinho no teu questionamento, Thiago, eu acho que nesse momento o que aconteceu de fato é que houve uma proximidade maior das pessoas que antes não tinham exatamente contato com a impressão 3D, e elas passaram a olhar algumas ações específicas do mercado com relação principalmente a ações de solidariedade, né? Trouxeram para a pauta, trouxeram para a TV, né? Trouxeram para matérias em jornais, enfim, internet, o que uma impressora 3D é capaz de fazer. E nesse momento, as pessoas começaram a olhar para isso e falar, opa, peraí, aqui a gente tem uma novidade. Mas se a gente olhar um pouquinho para a linha do tempo disso, a impressão 3D ela não é exatamente uma novidade, apesar de ser um processo, apesar de ainda ser um processo muito novo, né? É um processo que se deu início ali em meados dos anos 80, sendo uma tecnologia extremamente cara, né, naquele momento, por conta de questões industriais. Eram equipamentos produzidos para a indústria, então equipamentos de milhões de reais, milhões de dólares, mas que depois disso, ali no final dos anos 2000, 2009, 2010, que começou a ter o boom da impressão 3D com a liberação com a criação das impressoras desktop, né? Então, assim, por mais que seja novo, já existe um mercado de impressão 3D, já é uma realidade. Na verdade, a gente já vem, não falando a gente, Mimac, falando do mercado de impressão, já vem trabalhando isso há algum tempo. E claro, quanto mais propaganda tiver com relação a isso, mais difundido e mais rápido vão acontecer as melhorias nos processos, né? Esses processos, esses produtos que trouxeram à tona a impressão 3D foram as máscaras faciais, né? Foram aqueles protetores de orelha para os médicos. Então as pessoas começaram a ver que existia sim uma possibilidade de juntar 10, 20, 50, 1000 pessoas que têm as suas máquinas dentro de casa para gerar solidariedade. E isso foi muito bom, não apenas pela solidariedade gerada, mas também para o desenvolvimento do nome impressão 3D, né, para as pessoas terem mais familiaridade. A gente vai ver uma maior difusão dessas impressoras e dos produtos que elas fazem daqui para frente? Você acha que vai ficar mais acessível ainda? Eu acho que sim. Na verdade, sim, a gente tem alguns pilares que a gente imagina que a 3D tenha que romper para ela ganhar cada vez mais visibilidade no mercado, né? A gente pode citar alguns. Um deles é realmente a redução de custo de impressão, vamos dizer assim, né? Ainda existe, quando vai se trabalhar em grande, ou buscar trabalhar em grande escala, ainda existe um custo alto. Existe a necessidade de se ganhar escala de produção, então a ponto de não ser mais prototipagem ou simplesmente a criação de uma peça de reposição, mas também de ser produto em grandes tiragens. Então, acho que a partir do momento que ela tiver esse ganho de escala de produção para gerar volume, você vai gerar custos menores. Apesar de que as impressoras convencionais, vamos chamar assim, de convencional, as que imprimem filamentos de PLA, de ABS, elas já possuem custos bastante vantajosos ao mercado. Porém, equipamentos já que demandam impressão em resina ou impressão em metal, eles ainda são mais industriais. Então, ainda dependendo do objetivo que você quer atingir, não é a impressora que você vai ter exatamente ao seu lado dentro da sua casa, né? Ainda tem questões industriais. Então, esse ganho de escala na produção de peças 3D, trazendo o custo para baixo, eu acho que é um dos próximos passos que a impressão 3D vai ter de ganho aí.
A gente fala muito hoje dessas máscaras faciais, o protetor de orelha, equipamento de proteção. Existe alguma especificação biomédica ou algum tipo de cuidado extra, né? Eu digo extra entre aspas, que a gente tem que ter com os filamentos ou com o que a gente está usando ali na impressora? Existem duas situações que a gente pode analisar, né? O filamento tradicional, vamos colocar assim, que é o PLA, enfim, ele pode ser higienizado, né? Então ele pode entrar numa questão de higienização normal, como está sendo higienizado qualquer EPI, né, de uso diário. Porém, é muito bacana a gente ver a evolução do filamento e a evolução da tecnologia, que hoje já existem filamentos que eles chegam a inibir 99% a proliferação de bactérias, vírus e fungos. Ou seja, o próprio filamento, através de tecnologia, ele já inibe esse tipo de ação das bactérias. Inclusive não é ninguém inventando a roda, assim, esses filamentos, eles são certificados internacionalmente por órgãos como a RoHS, que tem bastante credibilidade no mercado, e é extremamente importante para que a gente tenha usos diversos, como, por exemplo, eu posso usar dentro de um hospital, até mesmo para fazer o próprio EPI, ou para usar para suporte de ferramentas. Imagine que eu estou fazendo uma cirurgia e eu preciso colocar qualquer ferramenta dentro daquela cirurgia num suporte para que eu venha a usar novamente depois. Aquilo pode ser feito através de um filamento que não prolifere esse tipo de fungo, de vírus, enfim. Uma outra situação que é muito legal, que ainda está dentro da questão médica, são as próteses, né? As próteses ortopédicas, porque existe um estudo que diz que cerca de 40% das pessoas amputadas, elas vêm a desenvolver algum tipo de reação de infecção nas suas peles. Então, é muito bacana entender que uma impressão, uma prótese gerada na 3D, ela possa evitar que isso aconteça, mesmo mantendo contato com a pele durante o dia todo. E a gente vai conseguir pensar em outras 1000 aplicações, como, por exemplo, você ter uma impressora dentro da sua casa, na qual você está fazendo brinquedos para o seu filho, e o seu filho está colocando o brinquedo na boca, por exemplo, e aquilo tem uma proteção, você se sente muito mais confortável de entregar aquilo para ele, sabendo que aquilo é atóxico, né, que aquilo não tem bactéria, aquilo não tem fungo. Então, essa evolução, ela realmente está acontecendo, e é uma tendência aí no mercado para os próximos anos. A gente está vendo, então, a entrada da impressora 3D em diversos mercados, né? Porque inicialmente teve um boom como impressora de brindes, né? De miniatura ou de algum presente que é ser dado. Então a gente está vendo agora a entrada das impressoras 3D em diversos outros segmentos. Você acha que isso está muito alinhado com uma aceleração da tal da indústria 4.0? Ou é isso junto com o Covid, ou é um outro cenário? Eu acho que tem muito a ver com a indústria 4.0, quando a gente fala realmente de aplicações industriais, né, na otimização de processos, uma série de questões. Então, a impressora 3D ela foi concebida lá no passado para realmente melhorar os processos industriais, para dar suporte para as indústrias na criação de um mockup, na criação de uma peça através de engenharia reversa, ou, por exemplo, uma peça que demandaria um encaixe. Antes de eu fazer uma matriz, ou usinar uma peça, ou injetar plástico, eu faço a peça na 3D, testo os encaixes, e depois eu levo aquilo para fazer uma matriz. Então ela surgiu daí, ela surgiu basicamente do que se imaginaria ser o futuro da indústria. E ela veio trabalhando, como você citou, Thiago, ela veio indo para diversos mercados, inclusive a indústria de miniaturas é uma delas. Hoje eu consigo escanear uma pessoa e a partir daquele scanner transformar num software e levar aquilo para uma impressora a ponto de eu conseguir fazer ele monocromático para que as pessoas possam pintar ou fazer já diretamente colorido, né, com tecnologia de impressão jato de tinta numa 3D. Esse segmento que a gente fala das miniaturas, ele é bastante difundido aí no mundo, muito por causa das histórias em quadrinhos, dos brinquedos, né? É muito bacana esse tipo de penetração, mas ele vai muito, se você pensar,
para a linha do marketing, eu consigo, a partir disso, criar situações de brindes corporativos, de miniatura de produtos, né? Eu consigo levar aquilo para realmente gerar valor agregado para produto. Outro segmento que tem bastante entrada é o segmento de engenharia civil, arquitetura, decoração. Então, imagina que eu consigo, através de uma impressora 3D, fazer, por exemplo, a maquete de um prédio. Ao invés de eu fazer manualmente, como ele era feito no passado, eu consigo montar toda a maquete, andar por andar, e ter o prédio feito. Mais do que isso, eu consigo fazer um corte, por exemplo, em um andar, e trazer para a realidade, um andar, ou um apartamento, por exemplo, trazer para uma realidade diminuída, na qual eu não precise ter mais um apartamento decorado. Eu consigo mostrar, através de impressão 3D, como seria um apartamento pronto, somente feito na impressora, uma impressora colorida, com maior nível de detalhes. Então, eu consigo dar ali toda a arquitetura, toda a decoração que hoje eles fazem no decorado. Então, demanda não só a construção de um apartamento decorado, como espaço, né? Eu perco aquele espaço onde eu já poderia estar fazendo a obra, enfim, alguma coisa do tipo. E o que eu acho mais fantástico, que está extremamente difundido, é o uso médico hospitalar, né? A gente consegue, pensando antes das pessoas serem médicas, né, na universidade, a gente consegue usar a impressora 3D para estudo. Então, ao invés de usar... eu consigo fazer na 3D as peças que eu vou ter de estudo. Então, vamos supor, eu faço um braço na 3D, na qual eu tenho uma cor para o osso, uma cor para o músculo, uma cor para o tendão, uma cor, enfim, qualquer outra coisa para os ligamentos, e a partir dali eu consigo ter maior conhecimento para depois ser usado isso pelos médicos. E já dentro dos hospitais, eu consigo simular uma cirurgia, por exemplo. Né? Eu consigo... através de tomografia e ressonância, a partir dali eu consigo gerar um arquivo 3D, o arquivo 3D me gera uma impressão 3D, e antes de eu abrir o corpo do paciente, eu consigo fazer um estudo prévio do que eu vou encontrar nessa cirurgia. Então eu faço com que a cirurgia seja mais rápida, com que a cirurgia seja mais precisa, que ela seja menos invasiva, e que ela já tenha um foco e já está definida. É aquilo que eu vou fazer. E isso foi usado muitas vezes, inclusive para cirurgias de separação de gêmeos, que eles estão, por exemplo, grudados pela cabeça, por exemplo. Então, várias simulações para fazer cada etapa da cirurgia, a ponto das crianças serem separadas em segurança. Então, esse tipo de tecnologia é muito bacana, e ela tem muito mais a crescer ainda, tem muito mais a evoluir, principalmente no produto que a impressora 3D vai entregar. Cada vez mais real, cada vez mais... perto realmente do que o médico vai encontrar quando ele for fazer a cirurgia. Quando você fala das oportunidades que estão se desenhando para o futuro, de produtos mais reais no acabamento, e você falou agora de produtos médicos e de saúde, a gente lê muito sobre a possibilidade, no futuro, além das próteses, nós temos órgãos desenhados pelas impressoras 3D. E eu acho que vale a gente falar o quanto disso é ficção, quanto disso é palpável, aonde que a gente está situado nesse cenário. Eu acho que a gente está situado no início, vamos colocar dessa forma. Eu entendo que existam estudos e existam testes já feitos, né? A questão órgão mesmo é mais complexo, né? Porque envolve diversas variáveis. Mas, por exemplo, hoje você já consegue ter peças de titânio, por exemplo, sendo usadas numa cirurgia de crânio. Eu tiro a parte do crânio mesmo, que tem algum dano, uma fratura, alguma coisa, e eu faço o escaneamento através de um scanner, gera uma impressão 3D e eu recoloco aquela parte do crânio que foi danificada. Não é exatamente um órgão, mas já é parte do dia a dia da pessoa. A pessoa vai viver com aquilo. Então, eu acho que a gente está, nesse momento, nessa questão mais, vamos colocar assim, mais externa, como as próteses são utilizadas. Acho que tem bastante coisa de ficção, mas, assim, por tudo que já foi feito até agora, não dá para se duvidar que seja possível criar e executar. Falando em algo mais palpável, mais real, o que você percebe, Danilo, agora
nos próximos passos desse Covid-19, o que a gente vai ter em mãos? O que você vê de desenvolvimento surgindo aí? Tanto até para o mercado, soluções de mercado. Eu acho que a gente, não pensando exatamente na impressão 3D, né? Acho que a gente está vivendo um momento de aprendizagem, né? Na verdade, de reaprendizado, né? Eu acho que a gente vai mudar muito os conceitos, vai mudar muito a forma de consumo. Então, o que eu consumo, como eu consumo, o que eu quero consumir. Então, a gente vai ter que realmente se adaptar a isso. E nisso existem diversas oportunidades. A gente já visualizava isso antes mesmo da Covid, que é a questão cada vez mais próximo da gente da customização, né? Eu quero o meu produto da forma com que eu quero e isso é exclusivo meu. Eu acho que isso é uma coisa que vai ganhar força com essa questão da Covid, porque as empresas tendem a produzir menos nesse momento e eu acho que elas vão dar mais atenção a atender melhor a questão específica de cada cliente. Então, eu quero um produto, uma peça exclusiva para minha casa, na qual eu preciso desenvolver uma solução com uma empresa que seja só minha e ela não vai repassar. Aquilo, claro, vai ter um custo de desenvolvimento, um custo de projeto, um custo de produto, mas o fato de não se estar com as fábricas paradas, acho que permitem com que a gente possa diminuir as produções, trazer isso para realidades de volumes menores, mais valor agregado, ou seja, talvez a gente saia disso não vendendo pequenas margens, talvez vendendo maiores margens de produtos agregados melhores, ou não melhores, mas mais específicos para cada necessidade. O futuro, então, a gente pode dizer que ele é personalizado e sob demanda? Eu imagino que sim. E muitas vezes as próprias pessoas gerando as suas demandas. A impressora 3D, nesse momento, ela permite com que, por exemplo, eu tenha uma desktop aqui ao meu lado e eu consiga dar um comando para fazer uma luminária para minha casa da forma com que eu queira. Eu desenho, eu crio, eu faço. E aí eu tenho o meu custo de criação, mas ele é 100% meu. Eu posso fazer isso com qualquer peça dentro da minha casa, uma peça de decoração, um brinde, um troféu, aí sendo mais corporativo, mas eu posso ter cada evento que a minha empresa vai fazer com algum parceiro, ter um perfil completamente diferente de impressão, e aí sim, 100% customizável conforme o cliente. Eu acho que o futuro passa muito por isso, sim. Danilo, eu queria te agradecer o seu tempo, a sua aula sobre impressão 3D, as perspectivas que a gente tem para o cenário daqui para frente. Lembrar quem está acompanhando a nossa entrevista que tem material lá no nosso canal, o digital.feirafutureprint.com.br sobre personalização, gestão e impressão 3D também. Danilo, mais uma vez, super obrigado. Te encontro lá na Future Print em novembro. Eu que agradeço a oportunidade. Conte conosco.